Continuando aqui os vídeos sobre as caixas acústicas Sony GX12, eu tenho aqui os mid-ranges dessas caixas. Aqui está o tweeter, ali tem um tweeter já no RTA. Aqui está o meu RTA, eu monto ele conforme eu preciso. Consiste num gravador Zoom H5 e dois microfones SM8000. Então eu tenho aqui a captura do som. Na verdade começa por aqui. O programa aqui, o TrueRTA, ele gera uma varredura de frequência de, por exemplo, 20 Hz a 20 kHz. Isso sai aqui ali do computador e chega aqui no meu amplificador. E esse amplificador é um amplificador flat, ele não tem controles tonais, nem loudness, nem nada. Então ele consegue sair com o sinal flat dele. Esse sinal flat eu passo aqui por um capacitor de proteção de 47 microfarads e levo até o tweeter aqui, no caso, o tweeter, mid-range, qualquer coisa. Esse tweeter emite o som entra pelos microfones e volta lá para o computador por esse cabo aqui, ó, um cabo P2. Então o computador vai ter o sinal que ele mandou e o sinal que ele recebeu. E daí ele consegue traçar a resposta de frequência. Então eu tenho o sistema aqui configurado em menos 10 decibéis aqui embaixo, mais 10 decibéis, tá? E eu vou fazer um sweep de frequência aqui para a gente ver como é que se comporta esse tweeter da Novik que está na caixa Sony. Então tá aí a resposta de frequência dele. O tweeter de cone de papel, geralmente eles não são muito regulares. A gente tem aqui uma resposta praticamente de mid-range, começa aqui no 1 kHz e meio, tá? Vejo aqui, mas aqui dentro do... deixa eu baixar aqui um pouquinho o sinal. Mas aqui dentro do mais ou menos 5 decibéis que eu estou traçando aqui, ó, ele responde aí de 1500 Hz até 15 kHz, aqui mais ou menos. Depois ele morre, tá? Então é um tweeter que não tem aquele agudinho bem fininho como tweeters mais nobres têm. Então aqui está a resposta de por que a gente tem que usar controle tonal em caixas vintage, por exemplo, porque o tweeter não consegue reproduzir o canto aqui das altas frequências. Então era de esperar que o tweeter conseguisse chegar aqui nos 20 kHz dentro desse mais ou menos 5 dB que eu tenho aqui, ó. Essas duas linhas aqui. Então se ele conseguisse chegar aí dentro dos 5 dB, estaria até interessante, mas ele não consegue. Então a gente tem essa resposta aí. Eu vou salvar essa resposta. Então eu vou criar um nome aqui. Esse aqui é o tweeter número 1. Então TW1. Pronto. X12, salvei aí. Eu posso colocar essa resposta aqui na memória número 1. Então salvei ela ali. Agora eu vou colocar o outro tweeter para a gente comparar se eles estão com a resposta parecida, tá? Eu já tenho esse tipo de vídeo de outros componentes de áudio, tá? Procurem aí no meu canal que vão encontrar. Eu montei o outro aqui. Vamos ver como é que é a resposta de frequência dele. Temos aqui a resposta. É bem parecida. Um pouco diferente aqui. Mas ela está mais ou menos na mesma amplitude. Está mais ou menos igual. Tá, eu vou colocar na memória 2. Já foi. E vou salvar esse arquivo também como TW2. Para ter como referência. Então temos aqui a resposta dos dois tweeters. Diria que estão em bom estado. Agora eu vou trocar aqui, vou colocar um mid-range. Deixa eu ver se eu vou pegar o número 1. Esse aqui é o número 1. Vou baixar aqui um degrau. Tá, montei aqui o mid-range. O que está sendo feito aqui com esses dois microfones é a média entre eles, tá?
L mais R na entrada. E eu estou usando a curva de calibração de microfones. Então tá tudo certinho. A curva que eu estou usando ali é especial para esse microfone, tá? Vamos ver aqui o mid-range como é que se comporta dentro desse mais ou menos 5 decibel aí. O mid-range tem uma tendência mais baixa de rendimento. Vejam aí, ó. Ele praticamente se comporta como tweeter. Eu vou trocar aqui a resposta para 500 Hz. Então agora a gente tem de 500 Hz a 20 kHz. Ele tem uma tendência de tweeter, olha só. Ele vai até os 15 kHz que o tweeter foi, vejam. E aqui ele tem uns picos bem altos de resposta de frequência. Tá? Vou salvar isso aqui. Vou botar como MD12, não, MD. Ah, meu teclado está apagado. MD1 GX12. Salva, vou salvar na memória 4, na memória 3, quer dizer. Então a gente tem aqui a curva aí dele salva nessa memória número 3. Agora eu vou trocar novamente aqui de mid-range, que a gente vai ver o comportamento do outro. Esse ruído de cooler que vocês escutam é do computador, tá? Tá muito quente hoje, então o cooler está acelerado ali. Mid-range 2 instalado, vamos dar uma varredura aqui. Muito parecido, tá? Muito semelhante. Vou salvar como MD2. Tá salvo e vou colocar ele na memória 4. Então a gente tem aqui as respostas do mid-range e aqui a resposta do tweeter. Ficou confuso, né? Aqui eu estou dramatizando o gráfico. Aqueles gráficos que as indústrias nos mostram são assim, ó. Eles vão comprimindo o gráfico e aí fica tudo lisinho, fica tudo bonito, fica tudo maravilhoso. Então eles fazem esse tipo de coisa e a gente se ilude achando que a caixa é flat, que responde muito bem, tá? Mas é isso que eles fazem, eles vão tirando o zoom do gráfico e aí o gráfico vai ficando bonito. Mas se eu colocar aqui dentro de mais ou menos 10 decibel, olha a bagunça que fica. Aqui só os mid-ranges, aqui só os tweeters. Então esse vídeo aqui mostra qual é o comportamento de resposta de frequência do tweeter, do mid-range. Eu já tenho um outro vídeo que mostra o comportamento de frequência, de resposta de frequência do woofer. Eu já levantei os parâmetros TS dele e já simulei a caixa acústica para ele, como ele se comporta mais ou menos nessa caixa que ele tem, tá? A Sony GX12. Então, isso aqui agora a gente vai usar para comparar com o crossover que essa caixa acústica tem. Então o crossover ele vai fracionar as frequências que saem do amplificador e vai mandar as frequências para os drivers corretos, os drivers competentes para os agudos, competentes para os médios. Então ele tem que fracionar uma faixa do espectro de áudio e mandar para o mid-range e fracionar uma faixa do espectro de áudio e mandar para os tweeters, tá? Senão
eles queimam. O Twitter, se receber frequência baixa com uma potência um pouquinho elevada, já queima. O mid-range também, se a gente colocar uma frequência muito baixa e colocar um pouco de potência, ele já queima facilmente. Então a gente vai analisar se esses tweeters aí, esses mid-ranges, conseguem dar conta dos crossovers que eles foram desenhados.